Boa noite, galera. Nós vamos começar essa live hoje diferente, porque eu tô aqui caminhando para ir para o meu espaço e vendo aqui meus vizinhos que estão, como eu, em lockdown, e a gente dentro de casa. Vamos entrando. A gente hoje vai bater um papo, nosso último bate-papo hoje dessa série do plantão até a auditoria, e hoje eu vou falar aqui os motivos que me levaram à auditoria. E são alguns, eu não consegui enumerar aqui na minha mente, porque, como eu disse a vocês, a gente entra aqui para um bate-papo e a gente vai trazer essa realidade exatamente como ela é, tá? Vou pegar aqui meu coffee, perdoe a escuridão, mas como eu disse a vocês, essa live de hoje ela é diferente. Eu comecei ela nada sentadinha. Isso que se a gente vai bater esse papo hoje, é exatamente para a gente refletir o porquê, né, da gente escolher certas áreas para a gente na nossa profissão. Graças a Deus a enfermagem nos dá essa possibilidade. Como eu disse, há algum tempo atrás eu li em algum espaço que a enfermagem tem no mínimo umas 60 possibilidades de atuação, de área de atuação. E então, graças a Deus, a gente tem essas oportunidades, né? E eu fico feliz por isso. Algumas pessoas chegam a me perguntar, né? Mas Sheila, será que eu vou me encontrar na auditoria? Boa noite a todos que estão chegando. E eu penso o seguinte, primeiro a gente precisa ter noção do que a gente gosta, né? Porque a gente foi criado muito para... Você precisa estudar e arranjar um emprego e tal. Mas a gente não tem o costume de pensar o que é que eu gosto, né? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto da prática da assistência, eu gosto dos plantões da assistência, eu não me importo com as escalas que eu recebo da assistência. Eu acho plantões pesados, mas eu gosto do plantão pesado. Eu não me importa, né? Enfim, eu tenho família, mas eu consigo conciliar bem os meus plantões com a minha família. Então, a gente precisa parar e refletir sobre essas coisas, né? O que é que te leva a escolher algum tipo de carreira e não escolher outros tipos, né? De forma geral, quando a gente pensa, né, quando a gente vai escolher uma carreira, a gente segue os pais, a gente segue alguém que a gente admira, a gente segue um irmão, né? O irmão já está ali fazendo com aquela determinada carreira. E termina que a gente vai parar nesse espaço. Eu mesma escolhi a enfermagem por sorte, né? Eu mal sabia o que é que se fazia na enfermagem lá quando eu escolhi, há mais de 20 anos. E dentro da enfermagem eu comecei a pensar ali, né? Quando eu comecei a me angustiar por conta das escalas que eu tinha, que não eram agradáveis para mim, tá, gente? Quem gosta, tá tudo bem, segue em frente, segue a vida. Então, na época, eu não me agradava as minhas escalas, eu caía em plantões terríveis, meus plantões eram pesadíssimos, a unidade onde eu trabalhava tinha uma capacidade enorme de atendimento de pacientes e eu era quase que sozinha para fazer esses atendimentos.
Em outras unidades que eu, né, terminei trabalhando também, a história era exatamente essa. E como eu sempre tive esse dinamismo, né, eu sempre fui bem taque, bem acelerada para diversas coisas. Eu sou muito acelerada, aliás. E então eu acho que como eu tinha esse dinamismo aí, né, nas ações, eu era tão acelerada, terminava que as pessoas achavam que isso era a solução para diversas coisas e terminava que eu ia parar sempre em unidades muito pesadas. Eu cheguei em um momento, eu dava plantão em uma unidade aberta e eu tinha 31 pacientes internados, né? Então, na unidade fechada eu fiquei pouco tempo, né? Só como trainee. Então eu não tive muito essa experiência, não posso contar muito dessa experiência, mas do que eu posso contar, essa minha celeridade para a resolução de coisas, o meu dinamismo, terminava que pegava um peso grande, né? E isso foi me desestimulando muito com os plantões, porque eu já sabia o que é que eu ia encontrar quando eu chegasse para dar o plantão, né? As minhas escalas, por exemplo, eu caía no domingo de carnaval, então eu não conseguia viajar porque eu estava em pleno domingo de 24 horas, quando a escala era de 24 horas. Quando a escala era normal, como a gente fazia 6 ou 12 horas, isso na minha realidade, tá, gente? 6 ou 12 horas, eu caía na sexta-feira de carnaval, caía na segunda-feira de carnaval, ou seja, o feriado que era extenso, né, aqui na Bahia, terminava que eu estava com ele todo comprometido, então eu não conseguia fazer grandes planos. Aniversário de marido, aniversário de mãe, aniversário de pai, aniversário de filho, aniversário de amigos, né? Encontro com os amigos. Vai ter um encontro lá em casa esse final de semana. Olha, a gente vai para... Vamos viajar para nossa casa de praia esse final de semana, vamos com a gente. Saía todo mundo sexta-noite e eu estava de plantão em pleno sábado, ou eu estava de plantão no domingo de MT. Então essas coisas foram me frustrando um pouco, me deixando triste em relação ao que eu executava, né? Adorava dar plantão, adorava receber paciente, tratar o paciente, verificar que ele chegou em uma condição muito menos favorecida e com os cuidados que a gente trazia, né, planejava e fazia para ele, ele saía muito melhor, né? A convivência com a família, enfim, todos os resultados que a gente conseguia, né, com a assistência prestada ao paciente. Mas as agruras não me deixavam muito feliz, né? Que eram exatamente essas que eu elenquei. Estar ausente sempre, com família, com amigos, não conseguir planejar grandes momentos, né? Dizer, poxa, vou passar o carnaval todo viajando. Não tinha como, porque estava sempre de plantão. Quando eu não estava de plantão em MT, no sábado estava de SN no domingo. E tinha um final de semana de folga no mês. E se eu for lembrar aqui das várias partes, né, que são difíceis dos nossos plantões, eu acho que eu levaria essa live inteira falando sobre isso. Mas o que me trouxe aqui hoje é exatamente trazer alguns esclarecimentos. Algumas pessoas perguntam, né? E o que é que te levou a buscar a auditoria? Como eu disse, eu caminhei um caminho inverso do que a maioria das pessoas fazem. Primeiro eu fui estagiária da auditoria e depois eu resolvi ir fazer assistência, né? Por quê? Porque enquanto estagiária eu tinha algumas dificuldades, né? Quando eu ia lançar algum procedimento, eu lançava porque no protocolo dizia que era assim. Ou eu tinha vivenciado esse determinado procedimento no meu estágio. E como os nossos estágios hoje possivelmente está até um pouco mais difícil os estágios, né? Mais difíceis. Na minha época de estágio, por exemplo, eu funcionei algumas veias, passei uma ou duas sondas vesicais, sonda nasoenteral nunca tinha passado nos estágios, então como é que eu ia auditar, né? Como é que eu ia fazer as cobranças desses procedimentos se eu não sabia como fazia?
A gente tinha protocolo, sim, mas eu detesto fazer coisas que eu não compreendo. Então, eu sempre quero buscar respostas, né? Mas por que eu estou lançando isso aqui? Na sonda nasinteral, tem aqui no protocolo que tem que lançar uma torneira, né? E uma torneirinha dessas de conexão. E eu não entendia porque aquela torneira entrava ali. Então, para mim, eu queria fazer as coisas com compreensão. Eu não queria fazer somente porque estava num protocolo. E aí, eu saí em busca de fazer assistência. Mas quando eu fui fazer assistência, eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer assistência por 1 ano, vou me possibilitar esse conhecimento e depois desse tempo eu vou continuar só na auditoria. Porque eu já gostava muito da auditoria, né? Eu já conhecia a auditoria, ainda bem, graças a Deus, porque foi onde eu realmente me encontrei. E eu tinha esse plano de ir para assistência e voltar para a auditoria. Quando eu cheguei na assistência, que comecei a me confrontar com essas situações todas que eu falei que eu não gostava, e tem quem goste, como eu já disse, terminei ficando na assistência por 5 ou 6 anos, Sheila. De 5 a 6 anos, uma coisa dessa, para eu não parar aqui no tempo para fazer contas, né? Minha linha do tempo, eu tenho uma dificuldadezinha com a linha do tempo. Então, ficando esses 5 ou 6 anos na assistência, eu já tinha cumprido minha meta, inclusive, né? Como Dilma, eu tinha batido a meta, dobrado a meta, extrapolado a meta e refiz a meta. Então, depois desses 5 ou 6 anos, eu já estava pensando em me remontar e vou ficar na auditoria e ponto, final. Como eu fazia as duas coisas, né, concomitantes, eu tive a sorte de conseguir fazer a auditoria por 6 horas e fazia assistência também com plantões de 6 horas, né? E minha escala era dividida assim, a gente tinha plantões de 12 nos finais de semana e plantões de 6 durante a semana, no hospital onde eu trabalhava, onde foi o maior tempo que eu trabalhei na assistência. Então dava pra gente conciliar as duas coisas, né? Eu falo a gente porque tinha eu e outras colegas fazendo a mesma coisa no mesmo momento, né? Então eu consegui conciliar esse momento profissional. Eu fazia os plantões e fazia auditoria. Como eu já tinha atingido, né, dobrado e replicado e multiplicado essa meta, eu disse, bom, agora eu fico na auditoria. E aí, das 6 horas que eu era em auditoria, eu passei a ter 2 empregos em auditoria. E quando eu paro assim para pensar, né, por que eu cheguei lá, por que eu fui para a auditoria, por que eu me mantive na auditoria? Primeiro tinha essa parte que eu não gostava da assistência, e depois porque na auditoria eu conseguia entender, né? Eu costumava dizer que a auditoria a gente é advogados de um lado e de outro, né? Eu costumava brincar que era advogado de Deus e do diabo. Nunca disse quem era Deus e nunca disse quem era o diabo, tá? Inclusive, na nossa teoria de hoje, é uma teoria de ganha-ganha, não sai ninguém perdendo, então ou tem 2 deuses ou 2 diabos, né? Voltando da brincadeirinha, né? Perdoe aí quem se ofende com questões em que a gente fala de religiões e etc. Mas eu não tenho isso. Então, eu costumava dizer e costumo pensar assim que cada um defende um lado, né? Eu costumo dizer que o auditor interno ele é o representante e defensor dos prestadores e o auditor externo ele é o representante e defensor da operadora. Então, como a gente costuma dizer que cada um defende um lado, a gente não precisa interpretar que ambos atacam um ao outro, né? A gente vive hoje numa teoria do equilíbrio, e é assim que precisa ser, é assim que a saúde tem que ser, né? Até porque uma é a galinha dos ovos, outro jargão que eu uso, uma é a galinha dos ovos de ouro do outro. O prestador precisa que a operadora pague suas contas, e a operadora precisa do prestador para que preste o serviço de saúde para os seus clientes, né? Afinal de contas, a operadora vende serviços de saúde, né?
eu vou pagar os seus serviços de saúde. Se a operadora ela não tem um prestador de saúde próprio, ela faz uma locação de serviço, né? Não sei se eu posso chamar assim, que me corrijam as pessoas que entendem de mercado. Então, a operadora ela solicita que o prestador preste serviço de saúde para ela. Então, assim sendo, a gente tem defensores dos dois lados, né? Do prestador e da operadora. Eu gostava muito dessa coisa, né? Quando eu comecei no estágio de auditoria, eu recebia uma médica e ela fazia questionamentos enormes nas contas, né? E ali com aquilo, com todos os questionamentos dela, com todas as discussões que nós tínhamos, eu aprendia muito. Então, já lá nos estágios, eu tinha plena consciência de que eu queria continuar ali, porque eu conseguia entender a saúde. Eu não prestava saúde da forma mecânica como eu prestei muitas vezes, né? Até fazendo uma análise assim, né, do pregresso nosso. Por muitas vezes eu prestei serviço de cuidados no automático, né? Fazer a evolução daqueles 31 prontuários, né? Isso não seria no automático? Foi no automático muitas vezes. Eu tinha manhãs que eu fazia curativo em 12 pacientes, curativos cirúrgicos. Então, eu achava bem desumano aquilo ali. Johnny, é isso? O questionamento traz um sentimento de crescimento enorme. Isso, com certeza, para mim trouxe, né? E aí, o que acontecia com isso? Como ela chegava lá com grandes questões, ela me fazia refletir muito, né? Tinha essa questão muito, porque, na verdade, eu a atendia, né? Eu era enfermeira interna, eu era estagiária, né? De auditoria interna, e ela chegava lá como externa. Então, tudo que ela questionava eu queria responder de pronto. E muitas coisas eu não sabia, né? Então eu saía buscando com todo mundo. Eu ia para a unidade, eu perguntava à enfermeira que fez o procedimento, eu perguntava ao médico que fez o procedimento. Então eu saía buscando muito. Eu tenho uma característica muito assim, né? Eu sou muito questionadora. Se você me disser assim, Sheila, você tem que executar o serviço X. E se você não me fizer compreender por que eu estou realizando aquele serviço X, eu não vou realizar direito. Eu vou fazer, porque eu sou realmente uma pessoa obediente, né? Mas eu não vou fazer com destreza, eu não vou fazer com qualidade, possivelmente, né? Com a melhor qualidade que eu poderia fazer. Então eu quero sempre entender o que eu estou fazendo. E ela me trazia isso. Essa médica que ela fazia esses questionamentos, muitos questionamentos, ela me trazia isso, porque eu tinha que buscar muitas respostas, né? Tudo que ela me questionava, eu queria trazer a resposta mais fidedigna que eu pudesse. E não somente não, porque aqui a gente fala, inclusive, um outro jargão engraçadinho, porque tá registrado. Tá registrado no prontuário e tem que pagar, né? Essa semana aí eu trouxe 2 vídeos, 2 rios, em que eu colocava uma questão de o paciente era atendido na urgência, no PS, né? E nesse atendimento dele, ele entrava com um CID de apendicectomia e foi instalado soro puro nele com equipo de bomba, né? Na bomba de infusão, então utilizando o equipo de bomba. E não tinha nada descrito em prontuário que justificasse que aquele paciente precisava de um controle rigoroso do soro, né? Dessa infusão rigorosa. E então a auditora externa questionava para a auditora interna, né? Que ela não ia pagar esse equipo de bomba e, por consequentemente, a bomba de infusão. E a auditora não achava nenhum tipo de justificativa no prontuário e acatava a glosa. E em um segundo episódio, eu contei exatamente de uma forma diferente, onde a auditora interna tinha recebido o questionamento da auditora externa exatamente desses 2 itens, né? Do item da bomba de infusão e do equipo de bomba para fazer a infusão do soro de forma controlada. E a auditora interna pegava o prontuário, veja bem, aqui eu consegui ver aqui no histórico do paciente, é um paciente que tem uma doença renal crônica
e ele está em terapia substitutiva, não neste momento. Agora, na urgência, ele entrou com o CID de apendicite, mas é um paciente que é renal crônico, é um paciente que está com a função renal, né, debilitada, então é um paciente que justifica que a gente faça a infusão de um soro, ainda que puro, sob o controle de bomba de infusão, né? Então, a auditora externa pega a conta, revê a conta e diz, não, realmente eu vou pagar isso aqui, porque tem essa justificativa técnica, tem essa justificativa clínica, né? De pagar tanto esse material quanto esse equipamento. E é assim que a auditoria tem que ser, né? A gente não tem que dar esse tipo de justificativa estar registrada em prontuário, porque se assim fosse, bastava que a pessoa soubesse ler para fazer a auditoria, né? Porque a gente ia ler o prontuário, tá lá registrado no prontuário, tá cobrado aqui na conta, tá tudo pago. Todo mundo sai feliz. Mas não tem que ser assim. A auditoria é uma função nossa, como auditores, ter justificativas técnicas para pagamentos das diversas coisas. E é assim que a auditoria é realizada. Quando eu monto, né, meus cursos, eu dou cursos, até um dia desse os cursos eram ao vivo, e nos questionamentos eu trago exatamente esse tipo de resposta, né? Para a pessoa entender por que você está pagando um soro puro sendo infundido em bomba de fusão, ou porque você não está pagando ou cobrando, tá, gente? Tanto faz ser interno ou externo. Nos meus cursos, tanto faz você ser interno ou externo. O entendimento que eu faço é o mesmo. E porque eu tenho essa necessidade de compreender o que eu faço, nos meus cursos eu faço exatamente assim. Eu não digo, não, você não. Aí nessa questão aí você não paga nem o equipo nem a bomba, aí ponto final. Né? Eu quero que a pessoa compreenda por que você não está fazendo esse tipo de cobrança ou pagamento. Por que você não vai pagar um soro sendo infundido em bomba de fusão, que tem o gasto do equipo, né, de bomba? Por que você não vai pagar? Porque esse paciente não tem nenhuma comorbidade que justifique fazer um controle tão rigoroso para a infusão. Então, essas foram as questões, né, que me trouxeram para a auditoria. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui me foi enviado 2 perguntas, né? Mais cedo eu botei umas caixinhas lá e coloquei que se vocês tivessem algumas perguntas. Primeiro, as perguntas eram relacionadas a por que eu vim parar na auditoria, né? Porque eu busquei o setor auditoria. E era exatamente por isso. Eu gosto de compreender a saúde na questão de como ela é feita, né? Eu costumo dizer também que eu consigo compreender muito mais hoje a assistência prestada ao paciente estando na auditoria do que quando eu fazia essa assistência. Quando eu fazia assistência, eu estava no setor de cardiologia, eu trabalhei muito mais com a cardiologia. E no setor de cardiologia eu conseguia compreender a assistência prestada àquele paciente com questões de cardiologia. E na auditoria você termina conhecendo questões muito maiores, né? Você não fica fixado na cardiologia, você vai na cardiologia, na cirurgia, na ortopedia, neurologia, enfim, são várias especialidades que você termina compreendendo, né? E estudando muito para poder responder ou para poder compreender aquilo que você está fazendo cobrança. E, enfim, o auditor precisa desse conhecimento muito, né? Muito grande. E a gente sente essa falta, tá? Teve um dia desses aí que é verdade, Ana. Ana está falando aqui, o conhecimento é mais amplo, abrange todas as áreas, exatamente. A gente termina compreendendo um tanto, né? Porque não é um pouco, mas é um tanto de várias áreas. E aquelas que a gente não compreende, eu falo sempre isso, a gente termina ligando para colegas. Vem cá, colega, você que trabalha aí com hemodiálise, como é que tem sido essa realidade? Como é isso, é aquilo? E as trocas, né? E periodicidade de troca, essas coisas todas. E nessa semana me perguntaram sobre é necessário a gente ter um perfil muito administrativo para realizar auditoria?
sim, você vai ter um perfil mais administrativo, mas não significa dizer que você só vai ser linkado ao administrativo, né? Você vai precisar compreender as técnicas, você vai precisar compreender os procedimentos, né? E isso ele traz a assistência. Você não faz a assistência, você não pega, não toca, mas você precisa compreender a assistência. E uma das perguntas que mais me fazem aqui é: Sheila, eu preciso ter conhecimento da assistência para fazer auditoria? Eu tenho um pouco de receio de responder essa pergunta com coisas muito clichês, com coisa muito impactado, muito quadrado, assim. Por quê? Porque eu fui estagiária da auditoria sem conhecer a assistência. Mas no meio do caminho, né, fazendo auditoria há pouco tempo, sei lá, um ano, eu sentia uma falta de conhecer a assistência enorme. Então, eu meio que parei um pouco a auditoria naquilo que eu podia. Eu fazia 2 períodos da auditoria, eu passei a fazer um período só, e no outro período eu fui para assistência. E digo mais a vocês, eu aconselho aqui, tudo que eu aconselho aqui, eu aconselho porque eu fiz. No momento que eu busquei a assistência, eu trabalhei pagando, porque eu fui para assistência como trainee e eu tinha que me alimentar, porque à tarde eu trabalhava na auditoria, eu tinha que me transportar, né? Porque à tarde eu ia para um outro espaço e eu não tinha ajuda de custo nesse momento em que eu comecei a assistência como trainee. Então eu pagava para trabalhar, né? Mas tinha sido uma escolha minha. Eu coloquei isso como meta para mim e eu queria atingir essa meta. E tanto que atingi. Eu acredito muito nisso. No que a gente tem vontade, a gente consegue. Aquilo que a gente quer, a gente consegue. Não é mágica, é vontade, né? A gente sai traçando caminhos, o universo traz diversas respostas para as nossas perguntas e termina que a gente consegue executar sim os nossos desejos. Então, quando eu aconselho vocês, se voluntariem nos espaços, né? Eu sei que não é fácil você se voluntariar em um hospital grande, mas se voluntarie numa clínica que tem na sua rua, se voluntarie em um hospital pequeno que tem no interior. Quando a gente quer, a gente faz, gente. Quando a gente quer, a gente consegue. É uma questão muito, muito de vontade, muito de querer mesmo, né? Hoje pela manhã, uma pessoa me deu um depoimento, eu até compartilhei aqui nos stories, que ela dizia: eu comecei como eu tive a oportunidade, eu comecei a fazer auditoria como técnica. Existem alguns espaços que os técnicos fazem essa parte de conferência inicial de prontuários e contas. Então, ela começou como técnica e ela fez a formação, né? Ela fez enfermagem, foi ser enfermeira e teve a oportunidade na auditoria. Então, ela agarrou a oportunidade e é o que eu disse para ela e eu diria para qualquer pessoa. Busque a assistência para que você faça essa segurança em ser auditor. Porque a dificuldade não é para o lugar que está te contratando como auditor, não, porque possivelmente você vai estudar e vai compreender várias coisas da auditoria. A dificuldade é sua compreensão. Como é que você faz a cobrança ou o pagamento de uma coisa que você não conhece, né? A Diana: Sheila, eu estou na auditoria prévia e nunca fiz o assistencial. Tenho muita vontade de fazer a auditoria pós e tenho esse receio por nunca ter feito o assistencial. Eu sentia dificuldade nos 2 lugares, viu? Na auditoria interna e na externa. É que na interna, como a gente é de dentro do hospital, a gente pode buscar esses apoios, né? Você vai assistir um procedimento, que foi exatamente como eu fiz. Quando eu estava no setor em que eu fazia parte do setor de contratos, eu tinha que fazer pacotes, né? E eu não conhecia alguns procedimentos que eu tinha que fazer os pacotes, então eu fui assistir os procedimentos, fui assistir endoscopia, colonoscopia e tudo que eu queria fazer, o pacote, né? Tudo que a gente tinha a demanda de fazer o pacote. Pacote, para quem não sabe o que é, né? Se tiver alguém assistindo que não saiba, é uma forma de cobrança em que a gente aglutina os valores
separados das contas em um único valor. A gente chama de pacote de endoscopia todo o gasto que foi realizado na endoscopia. A Samira, a auditoria suplementar é bem diferente do SUS, só na execução, porque o objetivo da auditoria do SUS é meio que fiscalizar, que foi onde a gente se originou, tá? Inclusive hoje também eu contei essa historinha lá no Stories, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Foi onde a gente originou, né? O SUS é a origem de tudo. Quando o SUS se percebeu sem a capacidade de dar conta de todas as coisas, a suplementar veio para suplementar o SUS. Mas até hoje a gente vive querendo copiar o SUS, porque em alguns dos nossos prestadores já estão sendo feitas cobranças, né? Muito parecidas com o do SUS, que é pegar a patologia, por exemplo, né? No SUS as cobranças vêm tipo esterectomia, e aquele paciente entra para fazer aquilo e ele faz aquele tratamento com aquele nome de esterectomia, com o que é necessário para realizar, né, no paciente o procedimento de esterectomia, e é cobrado com aquela nomenclatura direcionado àquele procedimento para aquela resolução que o paciente precisava. Na auditoria suplementar, a gente tem como cópia disso os pacotes. A gente tem como cópia disso, hoje em dia, tem o DRG aí, né? As formas de cobrança direcionadas a patologias, né? Enfim, sim, tem o tratamento clínico do SUS, o cirúrgico, né? E a gente termina meio que copiando esses valores do SUS, né? Essa filosofia do SUS. E quando essa pessoa me perguntou, né? Voltando à questão do conhecimento da assistência, quando essa pessoa me perguntou, sem a assistência você tem essa dificuldade de compreender inclusive isso, né? Esse paciente que interna para fazer uma esterectomia, poxa, a gente vai cobrar somente esse item dele, porque na verdade está ali aglutinado vários serviços, né? Vários tratamentos, cuidados e tudo mais. Quando a gente não tem essa experiência, a gente fica nessa dificuldade porque cobrar ou pagar qualquer ato, a gente precisa reconhecê-lo, né? Eu costumo contar uma historinha, você vai para um restaurante e você senta lá e chega um prato típico que você não conhece no meio de outros tantos pratos típicos. Por exemplo, né? Se a gente não conhece um prato típico do Pará, açaí ou jambu, esqueci um outro nome. Então eu sento ali, a gente pede várias comidas, estamos sentados, eu e vários amigos, cada um pede um prato e tá ali, a gente vai comer e tal, e chega no fim, a gente diz, vamos ver aí essa conta para ver o que é que a gente vai pagar, né? E aí eu não sei o nome dos pratos que eu comi, e eu olho a conta e não sei dizer o que são aqueles procedimentos, né? Então, como é que eu posso saber se aquela conta eu vou pagar corretamente ou não, se eu não sei o que está ali, se o que está ali cobrado eu sei que eu comi ou não comi, né? Se eu não conheço o que é açaí, vai vir cobrando ali açaí e eu vou poder dizer, não, eu não comi esse açaí, achando que é um prato sólido, né? Então, tem essas dificuldades, né? E eu oriento as pessoas exatamente que procurem fazer. Ah, mas eu tô com tanta dificuldade de achar um espaço, né, para me contratarem. Tá difícil mesmo, gente. Tá difícil mesmo para todas as áreas. Não é para a enfermagem, não é para o setor saúde. É um país inteiro passando essa dificuldade de emprego, né? Mas se tem pessoas empregadas é porque de alguma forma elas conseguiram, né? Então, me perguntam também, uma outra coisa que eu quero trazer aqui. Qual é o caminho para que eu acesse a auditoria? Eu tenho experiência na assistência e fiz pós-graduação. Primeiro, sua dedicação a estar na auditoria, né? É preciso um preparo grande, conhecimento na auditoria é imprescindível, é mola mestra. Por vezes até eu esqueço de comentar, porque para mim é tão condição sine qua non. Então eu falo de outras tantas coisas e esqueço até de comentar do conhecimento.
Você precisa ir elencando pontos. Bem, a assistência eu já tenho, né? Conhecer os procedimentos eu já conheço, boa parte. A pós-graduação que me dá a titulação e me dá algumas teorias para a auditoria, eu também já tenho. Então, me falta a prática da auditoria, me falta saber me vender como profissional, né? Como é que você está acessando essa auditoria? Você está elencando todas as suas qualidades? Quando eu coloco aqui posts falando de habilidades da auditoria, de competências dos auditores, é exatamente para você se colocar e ver se você tem essas competências, ver se tem essas habilidades. Se não tiver, não é o fim do mundo, você pode desenvolver essas habilidades, né? O auditor precisa de um poder de argumentação grande. Ah, Sheila, eu sou tão tímida que eu acho que eu não vou ter como conversar com outra pessoa sobre isso. Mas você não precisa estar no setor de argumentação, né? E eu citei alguns setores da auditoria que não precisam de argumentação. Até teve uma colega, esqueci o nome dela, que ela até trouxe uma realidade dela, né? Que ela trabalha no setor de OPME e ela tem que fazer muita conversa com o médico, com o fornecedor e etc, etc. Eu já tive a vivência de OPME em que a gente pegava as questões das contas e era só verificar a autorização e se estava ali bem cobrado e etc. Então, tem várias vivências, tem vários modelos desenhados, né? E na auditoria, como eu disse há um tempo atrás, tem umas 2 lives que eu elenquei 15 espaços na auditoria, né? E entender que buscar auditoria não significa trabalhar menos ou ter qualidade de vida. Na verdade, assim, para quem está de plantão, a auditoria é qualidade de vida. Para quem está na auditoria e trabalha por 8 horas, a auditoria não vai ser levinha, né? Aliás, na saúde, eu ainda não descobri um espaço levinho. A gente costuma dizer que a gente não tem emprego, a gente tem trabalho na saúde, né? Mas são escolhas. A gente escolheu a área da saúde, a gente escolheu fazer se dedicar a essa área, né? E não é à toa. Eu não acredito que tenha um profissional de saúde que seja à toa, que ele esteja aqui, né? Na área da saúde. Então, o que a gente precisa estar bem em mente é que a gente precisa de muito estudo para estar na auditoria, que a gente precisa de dedicação. Tem resposta pronta? Não tem. Tem acesso mágico? Não tem. Né? Eu quero estar na auditoria, Sheila. Qual a dedicação que você está tendo para isso? Você tem estudado, você tem se preparado, você prepara um bom currículo, você tem identificado suas qualidades na sua carreira. Você nunca fez auditoria, mas é possível que você nunca tenha argumentado com um médico sobre um determinado cuidado que você achava que tinha que prestar no paciente e ele acreditava que não precisava e você teve que defender o seu cuidado. Você já teve, ou o inverso, o médico solicitando para você realizar alguma coisa e você dizendo que não precisava porque já tinha feito algum outro cuidado e aquele não era mais necessário porque o cuidado está sob o seu comando, né? Ou numa prescrição médica, o médico dizer que precisa utilizar num curativo uma colagenase, em um curativo cirúrgico que você sabe que não precisa. Então, isso tudo é poder de argumentação, né? E como é que você chegou nesse poder de argumentação? Quando você tinha conhecimento. A argumentação ela é possível quando você conhece, né? Então, por conta disso, até que eu digo que é muito mais fácil o caminho do enfermeiro da assistência fazer uma migração para a auditoria do que o inverso, né? Apesar de que eu acredito que quem tem vontade faz qualquer caminho, tanto da auditoria para assistência, da assistência para a auditoria, qualquer caminho é possível. Mas eu preciso destacar isso. Se você quer estar na auditoria, você precisa ir atrás disso. Você precisa estar preparado, e eu costumo dizer também, esteja preparado para quando a oportunidade chegar, você já está preparado, né? Tem uma frasezinha de um desses pensadores bem conhecidos, que ele dizia que ele não sabia se ele ia ter a sorte de... eu não sei da sorte, eu só sei que eu quero que ela me encontre trabalhando. Então, a gente não sabe se a oportunidade vai chegar, mas enquanto você estiver trabalhando para que ela chegue, não tenha dúvida de que quando ela chegar, você está pronto e você vai seguir nela. É preciso parar
fazer uma autocrítica. Eu não estou falando de culpas, eu estou falando de autocrítica, de responsabilidade. Eu quero auditoria, mas eu fiz um curso preparatório. Na minha pós-graduação, eu fiz network com aquela galera que estava ali estudando o mesmo que eu. Eu conversava com as pessoas, poxa, você já está trabalhando em auditoria, você está fazendo pós, você já está trabalhando onde? Como foi que você entrou lá? Foi através de quê? Né? Você colocou um currículo no site, você foi no hospital entregar um currículo, você fez uma seleção pela Cato, você tinha uma colega e a colega levou seu currículo e você participou de uma seleção com 15 pessoas e nessas 15 você entrou, né? Então, esse network ali dentro também é muito importante. Quando você está com pessoas, por exemplo, você deve no seu trabalho, você dá plantão na assistência, você deve no plantão ter colegas que conheçam pessoas da auditoria, que conheça, no próprio hospital que você trabalha tem um setor de auditoria, né? Então, pede conhecer esse setor, pede para passar um dia no setor, pede para passar uma manhã com a colega que faz auditoria, né? Mas isso tudo precisa de dedicação, precisa que você tenha disponibilidade. Ai, Sheila, mas tá tão pesado meus plantões. Eu tô dando plantão de 24 horas. Você vai sair do plantão e vai passar 2 horas na auditoria. E vai passar 4 horas na auditoria. O tanto que você conseguir. Eu tinha estagiárias na auditoria. Num momento lá atrás, né? Quando a gente tinha estagiários. E as minhas estagiárias tinham vontade de aprender a auditar. E eu dizia para elas, eu disse, ó, no seu horário de trabalho eu não vou conseguir fazer isso, porque a gente tem uma demanda grande de trabalho e a gente precisa ocupar esse tempo seu de trabalho com o que a gente tem para fazer. Mas, se você quiser, você trabalha 4 horas, você fica 1 hora a mais ou depois do seu horário, ou você chega mais cedo e eu te ensino. Então, isso acontece em diversos espaços. Como é que eu criei aqui a história agora? Como é que eu criei o meu curso de auditoria? Eu tinha diversos colegas que chegavam para fazer auditoria nas empresas terceirizadas. Eu trabalhava em uma empresa terceirizada, em algum momento eu trabalhei numa empresa terceirizada. E eles chegavam para fazer auditoria, tinham sido contratados e tinham experiência na assistência e foram contratados para fazer auditoria. Oi, colega, tudo bem? Olha, eu sou pós-graduada e cheguei aqui, vou fazer auditoria e tal. E pegava a conta, a pessoa olhava para a conta e a conta olhava para ela, sem resposta. E aí eu estava do lado, né? Então eu tinha 2 opções. Eu ajudava a colega a entender as contas e ela me ajudava no trabalho, ou eu deixava ela lá se batendo e ela continuava fazendo quase nada, porque ela não estava compreendendo do que ela estava fazendo, e eu continuava com o peso inteiro. E ao final do mês, a empresa diria para mim, eu enviei uma outra enfermeira para ir, esse hospital está sendo feito por 2 enfermeiras, não está sendo feito por uma. Então, eu comecei a ensinar a essas pessoas como fazer auditoria. O que é que você olha, o que é que você não olha. Não, aqui você precisa olhar isso aqui, essas diárias, contabilizar o tempo que o paciente está internado, que não está, verificar se tem adequação, né, com o que está descrito no prontuário para ele estar internado ou não estar internado. E então eu ensinava isso. E aí chegou num determinado momento que uma colega disse, menina, vamos montar um curso de auditoria. Eu disse, nossa, menina, como faz isso? Ela, bem, você já tem isso aí de graça para todas as pessoas, né? Porque todo mundo que chega aqui você ensina como faz auditoria. Então agora você só vai escrever o que você faz e rentabilizar isso. Ponto. Foi assim que começou meu curso de auditoria, os meus cursos de auditoria, né? Porque eles foram derivando. Então, a gente precisa ter, né, essa consciência, né? Eu já ensinava, eu já fazia várias coisas, mas se não fosse essa pessoa ligar esse botãozinho de dizer que eu já fazia esses ensinos, eu já ensinava dessa forma, eu já tinha esse curso, né, prático, eu já fazia isso no meu dia a dia, mas eu não tinha ligado essa chave. Então, como eu estava contando com as estagiárias, as que tinham maior interesse, chegavam 1 hora antes. A gente começava a trabalhar praticamente 8 horas, elas chegavam 7.
Se a gente chegava no hospital às 7, elas chegavam às 6h30. Se elas tinham que sair de 8 às 12, se elas tinham que sair 12, elas ficavam até às 13. Mas poderia ter alguma que dizia, poxa, mais 12 horas estou com fome, tenho que ir para casa que eu estou com fome. Mas tinha as que ficavam com fome, inclusive. Ou compravam um lanchinho, vou fazer um lanche aqui, vou continuar aqui para você me ensinar como faz. E depois eu vou embora, vou para casa e almoço 3 horas da tarde. E isso é questão de vontade, né? De desejo de cada um. O que é que eu estou disposta a fazer, né? Para que eu alcance os desejos que eu tenho. Que no caso aqui a gente está contando a historinha do desejo de ser auditor. Então busca isso em você. Faz virar essa chavezinha, busca essa informação. A Cris, agora eu lembrei, foi a Cris que me trouxe a informação. Teve uma pessoa que me perguntou se ela sendo resguardada, era uma coisa assim. Eu entendi, na minha lei, uma pessoa que não tinha muito essa coisa de contato pessoa a pessoa, não gostava muito dessa exposição grande. A gente pode não ser enfermeiro auditor de contas, que é aquele que tem que fazer o consenso das contas. A gente pode ser enfermeiro auditor em um setor mais restrito. Quando eu falei do setor de OPME, eu falei com vistas ao setor de cadastro, porque é aquela pessoa que fica nos bastidores. E aí a Cris me trouxe o depoimento da vivência dela, que é do setor de OPME, e ela tem muito contato. Tem contato com o médico, tem contato com o fornecedor, com o pessoal de operadora, enfim. E então, não foi isso, Cris? Me confirma aí. Então tem esse muito contato. Então, para essa pessoa, possivelmente, né? Mas eu costumo dizer, viu, gente? Conheça o setor. Porque às vezes o que a gente acha que é uma grande exposição é um grande fator de conhecimento. Porque eu acredito, e a Cris tá aí, pode me confirmar, que ela tem um grande conhecimento quando ela faz esses contatos. Quando ela contacta com o médico para ela entender por que tem 50 parafusos na bucomaxilo, ela aprende. Quando ela faz o contato com o fornecedor do produto, por que tem parafuso e cage, ela entende o porquê daquilo ali. Ela aprende, né? Em todos os dias. Então, os contatos são telefônicos, né? Se tem essa coisa da timidez muito grande, os contatos são telefônicos, às vezes vão por mensagem, às vezes é por e-mail, né? Então, é uma dica que eu deixo aqui direto. Conheça o setor, né? Faça uma visita ao setor, peça. Eu acredito que não vai ter um colega que se recuse a mostrar a você o que ele faz. Ele pode sim dizer, poxa, eu estou em momento de fechamento, façamos o seguinte, eu estou em fechamento até o 5º dia útil. Volta aqui no dia 10, volta aqui no 6º dia útil. E então você consegue compreender. A Cris está dizendo aqui, verdade, muito dinamismo no núcleo de OPME da operadora. Nosso aprendizado é diário, a cada nova autorização de procedimentos. Exatamente. E a maioria do contato realmente é por telefone ou e-mail. Então, eu deixo isso de dica, né? Conheça o setor. A gente trabalha dentro de um hospital, gente. Todos os hospitais têm auditoria. E aquele que não tem um setor de faturamento. Vai conhecer o setor de faturamento. Conheça o setor de OPME. Conheça o setor de autorização. Peça a colega para fazer um tour com você por dentro da auditoria, né? Enfim, eu trouxe até no meu curso, né, um fluxo desse. Conheça por onde passa a conta hospitalar, né? Conheça o setor de auditoria, qual é o fluxo dele, quem entra em que lugar, quem participa de tal coisa, enfim. E isso é importantíssimo. Eu quero chamar a atenção também para as pessoas que não entendem de auditoria, que não conhecem a auditoria, não têm experiência no setor, mas estão na assistência, estão procurando uma outra área dentro da própria saúde, né? A auditoria tem essa opção, né? Você migrar, vamos dizer assim, do plantão para a auditoria. Não sei, se tiver que nem eu, que estava cansada dos plantões, cansada das escalas exaustivas, cansada de estar ausente
em quase todos os momentos, né? Eu perdi aniversário de todo mundo, eu perdi o Natal, eu perdi o Ano Novo, eu perdi o Carnaval, que eu amo, né? E não era por causa da Covid que eu perdia eu sozinha, não era eu e uma população inteira, né? Que no caso agora é ganhar, não é perder. A gente está ganhando saúde. Então, eu chegava em casa exausta, eu não tinha mais condição de fazer nada. Eu não conseguia brincar com minha filha quando eu chegava em casa, depois dos plantões. E então, eu identifiquei isso para a minha vida como uma coisa que estava pesado, né? E resolvi migrar. Então, para você que está na assistência e que busca uma outra área dentro da própria área de saúde, sem você ter que fazer, sem sair da área da saúde, que é essa área que a gente tanto gosta, né? A gente lançou e vai estar executando 6, 7 e 8 de abril a Semana do Novo Auditor. Para você que quer conhecer o que é auditoria, para você que quer, a gente vai trazer nessa semana do novo auditor, o que é necessário para ser um enfermeiro auditor na primeira aula. Na segunda, quais os benefícios que nós alcançamos com a auditoria, né? Nós profissionais e os prestadores de saúde e operadoras, quais são os benefícios que a gente alcança com a auditoria. Na terceira, como é que está o mercado de trabalho para o auditor, que eu acho isso importantíssimo. Você só pode investir naquilo que, primeiro, você se identifica e gosta. Segundo, que o mercado pode te absorver, tá? Algumas pessoas me falam da dificuldade da auditoria. Nossa, Sheila, eu não estou conseguindo entrar. Você tá colocando muito filtro? Tipo, eu só quero ser auditora do Hospital X. Aí realmente fica difícil. Mas, quando eu abro o leque, eu quero ser auditora e eu me disponibilizo, né, para ser auditora em qualquer espaço que me acione, né, então não tem tanta dificuldade, a dificuldade diminui. Venham, participem mesmo, vai ser muito rico. Os horários das aulas vai ser às 20 horas. Caso você tenha a possibilidade de perder as aulas, a gente está lá no grupo, é só comentar lá no grupo, a gente vai achar uma solução, tá? E estando nas aulas, a gente também vai trazer algumas coisas positivíssimas nessas aulas. As aulas, como eu disse, dia 6, 7 e 8 de abril, às 20 horas, né? É o início das aulas. São 3 dias seguidos de aulas. A gente vai trazer esses assuntos para você que não conhece a auditoria, para você que conhece pouco a auditoria ou para você que conhece a auditoria, mas quer, enfim, conhecer um pouco mais, né? Acredita que pode conhecer um pouco mais do setor, né? E do trabalho do enfermeiro auditor. Eu sou suspeita para falar, eu acho a área uma área excelente, né? E eu acredito que dê para perceber, como eu falo com muita paixão pela área de auditoria, e é realmente assim para mim, a auditoria é uma paixão, e para a maioria das colegas que entram aqui falando, né? A auditoria é uma cachaça, a gente chama assim, que entrou na auditoria, você passeia lá dentro vários setores e você não consegue se desvincular, né? O Lucas dando um apoio aqui. Se inscreve no link da bio e caso tenha qualquer dificuldade de encontrar, né, o local de inscrição, pode me enviar direct, mensagem pelo celular, aqui no Instagram, falar comigo em qualquer canal meu, tá? Que eu envio o link para inscrição. Quando você se inscreve, você cai no grupo da gente e esse grupo é onde a gente vai comunicar sobre as aulas, passar material que tem que passar sobre as aulas, comunicar qualquer coisa sobre as aulas, né? E ele tá me lembrando bem aqui que só consegue assistir às aulas
a gente pode conseguir, né, resolver essa questão de você perder as aulas se você estiver lá no grupo. A gente vai conseguir resolver essa questão para você. Mas para isso você precisa estar inscrito e precisa estar no grupo. Tá? A gente não vai se comunicar com as pessoas fora desse grupo, só lá dentro. A Cris, eu amo a auditoria, seja concorrente, retrospectiva, recurso de glosa, de OPME. Já passei por todas e amo o meu trabalho. É isso mesmo, Cris. E isso é uma verdade. Quando a gente entra na auditoria, a gente passa por vários momentos dela, né? E eu também já passei esses setores aí. E é uma paixão imensa. Sim, entrei com o objetivo de ficar 6 meses e já estou há mais do dobro do tempo. É isso mesmo. É uma paixão, né? Eu acredito que na auditoria a gente cria essa paixão porque a gente consegue compreender a saúde, né? E a gente acha ali respostas para que a gente traga uma melhoria para a saúde daquelas pessoas ali, né? A Cris, que trabalha no setor de OPME, você consegue fornecer um produto que estava difícil de encontrar, de ser fornecido, de ser pago ou qualquer coisa do tipo. A Diana, que pelo que eu entendi, mais ou menos, deve ser auditora do SUS, não sei. Você consegue que esse dinheiro retorne ao SUS para que ele faça reinvestimento na saúde. Então, eu acho que está aí essa paixão pela auditoria, né? Você não atende uma unidade de clientes, né? Você não está dentro de uma unidade de internação, você não está dentro de uma UTI, você está no macro, né? Você está nesse hospital, enfim, no macro dele, ajudando ao cliente da UTI, ao cliente que está na unidade, ao cliente que está no centro cirúrgico, ao médico, né? Você está ajudando ao enfermeiro que presta cuidado, porque quando você traz essa sustentabilidade para a saúde, né? Porque o auditor é quem faz girar essa máquina financeira aí, né? Ele tem essa grande ajuda que ele traz. Você consegue que sejam comprados melhores materiais para os enfermeiros prestarem seus cuidados. Você consegue que sejam fornecidas as medicações para que eles ajudem nesse tratamento, né? Você consegue que o prestador de serviço tenha essa possibilidade de comprar materiais melhores, de qualidades melhores, né? Como o cirurgião gostaria de fazer. Eu quero fazer com aquele parafuso X daquele fornecedor. Então, se você não movimenta, não faz girar essa roda cíclica aí do financeiro, né, com a auditoria que traz essa sustentabilidade para a saúde, você não consegue, né, manter a saúde funcionando. E a saúde precisa desse equilíbrio, desse vai e volta, dessa cobrança e pagamento, né, equilibrado, desse setor saúde equilibrado. E o enfermeiro auditor é peça-chave nisso. Quem, junto com uma equipe, óbvio, né, enfermeiro auditor, médico auditor, faturistas, junto com essa equipe, consegue trazer essa sustentabilidade para a saúde. A auditoria é imprescindível em qualquer setor saúde, em qualquer unidade de saúde, em qualquer prestador de serviço de saúde, em qualquer pagador de serviço de saúde. Então, a auditoria está em vários espaços. Se você tem vontade de conhecer a auditoria, assista a nossa Semana do Novo Auditor, que vai de 6 a 8 de abril, semana que vem, e se inscreva. Se tiver qualquer dificuldade de inscrição, me solicite o link, eu passo para você por mensagem, eu passo para você por direct. O link tá na minha bio, né? E vez por outra eu coloco lá qual é o caminho que chega na bio, mas você pode me mandar mensagem. Então assista a Semana do Novo Auditor, você vai trazer para você um conhecimento novo, uma área relativamente nova. Eu também recebi essa pergunta hoje. Por que por que você chamou de área nova? A enfermagem está aí como profissão e carreira desde 1920. A auditoria chegou com as leis do SUS em 1990. Então tem aí uma diferença de 70 anos, né? Então eu digo que a auditoria é uma área nova, sim. É uma área que vem sendo abordada nas faculdades de uns 10 anos para cá. E isso eu estou sendo
bem sutil, assim, porque algumas universidades daqui, de onde eu moro, Bahia, que eu saiba, tem como matéria optativa, 2 faculdades têm auditoria como matéria optativa, né? Então, é uma área nova para enfermagem, é uma área nova para medicina, é uma área nova para outras tantas profissões, não tenha dúvida. E dizer a palavra novo é relativo, né? Por isso que eu contemporizei, por isso que eu trouxe as datas, né? Que a enfermagem existe com Florence há sei lá quantos milhões de anos. Mas como carreira e profissão, ela existe a partir de 1920. E a auditoria está só há 30 anos reconhecida como profissão, né? E a gente ainda nem tem nas faculdades. Então, é novo. É um mercado novo a ser desbravado ainda muito e ainda ser muito conhecido. E eu tô aí para fazer isso, tá? Para levar auditoria, conhecimento de auditoria a todo mundo que queira conhecer o que é auditoria, para qualquer profissional que queira ser auditor, tá? Profissional da enfermagem, tá? Eu só como profissional da enfermagem, mas existem outros tantos colegas que vão ensinar vocês a auditoria, quem quer que seja, o profissional que quer que seja. Sim, não tinha auditoria. Eu fiz auditoria na faculdade dentro da matéria administração. Isso mesmo a professora falou. A auditoria é isso e aquilo. Ponto final. Acabou. Não tinha estágio, não tinha conhecimento, não tinha matéria, não tinha nada, né? Eu vim conhecer a auditoria fazendo estágio em um hospital aqui da cidade. Mas enfim, gente, a gente vai finalizando o nosso encontro aqui, nosso bate-papo. Essa live vai ficar salva. Tira um printzinho aí da gente, compartilha na sua página, me marca, eu reposto, manda essa live para algum colega que está aí na assistência, mas que quer conhecer a auditoria. Marca o nome desse colega. Quando eu postar essa live, eu vou postar, ela vai ficar salva. Tem lá na série do Plantão Auditoria, tem uma série de 3 lives, se eu não me engano, essa é a 4ª, né? E tá lá para as pessoas assistirem, para conhecer a auditoria. Se você tem aquele colega que já tentou várias áreas da enfermagem e ainda não se encontrou, ele pode se encontrar na auditoria. A auditoria tem um espaço de no mínimo 15 áreas onde ele pode tentar se encontrar, né? A auditoria traz essa possibilidade de você estar na saúde sem ter que ser hospitalista, sem ter que estar dando plantão, né? Tem essa possibilidade. Os conhecimentos do plantão na auditoria são muito importantes, eu digo e repito sempre, tá? Mas você pode não ser somente enfermeiro de plantão. Ana, você que é excelente, minha amiga, obrigada. Você que é excelente, está sempre aqui trazendo várias opiniões assertivas demais, né? E enfim, vamos seguir na nossa auditoria, enchendo os profissionais de saúde de conhecimento, que é isso que a gente quer. Cada vez mais enfermeiros estudando, executando a profissão, porque tem conhecimento do que está executando, tá? Em que área seja, na auditoria, no plantão, em qualquer uma delas, tá? Eu vou ficando por aqui, deixo muito boa noite para vocês e se inscrevam na Semana do Novo Auditor. E se você já é auditor e você acredita que algum colega pode se beneficiar com os conhecimentos da Semana do Auditor, compartilha essa live. Marca lá o colega no comentário da live. Chama o colega para conhecer a auditoria, tá? São aulas gratuitas e online. Dia 6, 7 e 8 de abril. Sim! Eu também. Dia 6, 7 e 8 de abril. E vai ser às 20 horas, tá? Pena que não tem dia 8. Eu vou ficando por aqui. Bye, bye, tá? Até a próxima. Até esse dia 6 de abril a gente se encontra novamente. E eu vou terminar a live também de forma diferente, tá? Que a gente tá sempre sentadinho nas lives, sempre quietinho. E muito boa noite a todos. E compartilha essa live aí para mais pessoas saberem de auditoria, tá? Beijão!